Ainda nesse vídeo, você vai ver o conteúdo do curso Guia Anônima Fundamentos. Então, fica até o final e não esquece também de dar o joinha. Olá, aluno! Seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre operadores em lógica de programação. Vamos mergulhar no mundo dos operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Bom, os operadores aritméticos são a base de muitos cálculos em programação. Temos a adição, subtração, multiplicação, temos a divisão e também a gente tem o módulo. Também aqui, o módulo, no caso, é o que nos dá um resto de alguma divisão. Então, vamos dizer que a gente divida 10 por 2. Isso vai ter um resto zero, né? Então, a gente consegue pegar o resto utilizando esse, que é o módulo. Normalmente, nas linguagens de programação, é o símbolo de porcentagem. E também temos, eu coloquei o circunflexo aqui, mas ele seria dois asteriscos, que seria o asteriscos, que seria o elevado, né? Elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, né? Que seria o número exponencial ali que você vai fazer com o número. Muitos aceitam isso, mas acaba não sendo uma regra que muitos acabam utilizando. Mas são alguns operadores aritméticos que a gente possui, certo? Vamos ver na prática agora como é que eles interagem. Bom, voltando lá no nosso código, onde a gente tinha algumas iterações, eu apaguei todas elas, né, para a gente começar do zero. A gente consegue aqui atribuir algumas coisas, né? Vou falar um pouquinho também de constantes, que acabei não falando no vídeo anterior, mas que é bem importante também, tá? A gente consegue atribuir constantes aqui, então a gente consegue colocar uma variável que se chama const 10, num, aqui, né, que vai ser o número 1, num, e a gente consegue colocar aqui que ele é o número 1, né, o número 10 aqui. A gente também consegue tipar essa constante, como por exemplo aqui, eu consigo dizer que ele é um number, né? Consigo também tipar ele e dizer que é um número, né? A gente consegue colocar aqui um num 1, que seria o primeiro número, e consigo colocar a mesma coisa aqui para o num 2, né? Consigo fazer aqui um num 2, que seria, sei lá, o número 2, né? O que é constante? Né? Constante seria uma variável, mas que ela, do início do programa até o final dele, ela não vai se modificar. Então, ela é algo fixo, você não modifica ela, tá bom? Passando esse... É a mesma coisa que a variável, tá? Ele vai armazenar na memória e tudo mais, só que ele é fixo, você não troca o valor dele depois. Então, se eu tentar aqui colocar num 1 é igual a 10, 11, sei lá, ele não vai deixar, por quê? Porque num1 é uma constante, né? Então não consigo modificar o valor depois de atribuir este valor para a constante, tá bom? Enfim, vamos lá então. A gente tem dois números, vamos fazer então uma variável. No JavaScript, a nova forma de declarar variáveis é utilizando o let. Então a gente vai declarar uma variável aqui chamada cálculo. Vou colocar aqui um cálculo, que é o nome da variável, e eu quero fazer algumas operações aritméticas com esse cálculo. Eu vou querer um number também aqui como retorno, vamos tipar essa variável, né? Para ficar no formato ali já de tipagem já, para a gente não deixar isso livre. Uma tipagem dinâmica, vamos deixar uma tipagem estática. Isso é a diferença, né? Uma tipagem estática é quando você define a tipagem, uma tipagem dinâmica é quando você não tem essa definição. Então ela pode ser qualquer tipo, né? Neste caso aqui, ela é estática, porque ela só pode ser do tipo number. Então se eu colocar aqui um A, B, C, A, qualquer coisa aqui, ele não vai deixar, né? Agora se eu colocar um número, como por exemplo 1, ele já vai deixar eu colocar. Né? Quando eu digo deixar é porque ele começa a ficar vermelho aqui e ele diz, né, bug finder, tipo string não é assignable to type a number, né? Então ele está dizendo que o tipo string não pode ser definido aqui para o tipo number, né? Então tem que colocar aqui um número. E bom, vamos fazer algumas operações aqui. Vamos colocar aqui um num1 mais num2. Isso aqui seria o de soma, né? Seria o atributo aqui de soma, né?
Então, a gente tem aqui o operador mais, que não pode ser aplicado para os tipos number e number, né? Ele tem que ser aplicado para o tipo number, desculpa. O number com N minúsculo, né? Então, que eu coloquei com N maiúsculo, esse seria com N minúsculo, né? Então, agora sim, agora ele vai conseguir fazer essa soma. Com isso aqui, ele consegue, aqui no TypeScript ele tem a diferença disso, tá? Até peço perdão de não ter falado isso antes, mas aqui isso aqui, o number com N, ele seria um objeto do tipo numérico, né? O number ele já seria um tipo numérico mesmo, number do JavaScript. Enfim, isso aí é algo mais da linguagem, não vamos focar nisso agora, vamos focar mais na parte de operação. A gente tem aqui essa parte de cálculo, vamos colocar aqui cálculo, temos a resposta que é 12, né? Afinal, 10 mais 2 é 12. Então isso aqui é de soma. A gente tem a da subtração, então 10 menos 2 vai ser 8. Temos aqui da divisão, que seria a barra, que é 5. Normalmente é sempre esses os mesmos, tá? Normalmente é sempre esses. A gente também tem a multiplicação, que seria 10 vezes 2, que dá 20. Se a gente colocar mais um asterisco, a gente vai ter uma exponenciação, então vai ser 10 elevado a 2, que seria 10 vezes 10, que daria então 100, né, que é o resultado que está aqui. E a gente também consegue o resto dessa divisão aqui, né, que seria mais ou menos isso aqui. Dá para separar também, que vai ser 0. Por quê? Porque 10 dividido por 2, ele vai ter o resultado 5, e ele vai restar 0, não vai ter resto nenhum dessa divisão. Então, a gente tem o resto aqui do 1 no 1 com o 1 no 2. Tá bom? Então, na parte aritmética, seria basicamente esses tipos de cálculo. Tá? Para algumas linguagens de programação, há uma mudança ou outra na parte aritmética, mas todas têm um suporte aritmético para fazer esse tipo de cálculo, na sua grande maioria. Outras têm algumas funções que permitem umas equações mais complexas, mas todas têm esses tipos primitivos aqui de fazer essa parte aritmética no código, tá bom? E bom, agora nós vamos falar sobre os operadores relacionais. Eles são usados para comparar valores, tá bom? Temos o operador igual, que seria basicamente igual. Lembra que quando a gente coloca uma variável, a gente coloca um igual e atribui a ela um valor? Então a gente declara a variável e atribui a ela um valor. Quando a gente faz a atribuição, a gente utiliza apenas um igual. Então, para a gente verificar se um valor A é igual ao valor B, fazer essa comparação, a gente precisa utilizar o igual para a gente comparar o valor, tá bom? Existe também o diferente, que seria exclamação igual, ou, neste caso aqui, ele já me filtrou para uma espécie de diferente aqui mesmo. Temos o menor que, o maior que, o menor igual que e o maior igual que também, certo? Então, vamos ver na prática como que seriam esses operadores relacionais. Bom, voltando aqui para o código, a gente tem aqui o num1 e o num2. A gente consegue agora trocar esses operadores para saber se a gente vai ter ou não um valor maior do que o outro. Aqui eu estou dizendo que eu quero que ele retorne um número, mas eu não quero mais que ele retorne um número, eu quero que ele retorne um booleano. Por quê? Porque a partir dos operadores relacionais, a gente consegue os valores através de um valor booleano, se é verdadeiro ou falso. É como se a gente estivesse fazendo uma condicional. Então, quando eu coloco aqui num1 é igual a num2, ele vai falar o número 1 é igual a número 2, ele vai dizer falso. Por quê? Porque ele não é. O número 1 não é igual ao número 2. O número 1 é 10, o número 2 é 2. Não é igual, né? Se a gente colocar aqui também outro operador relacional, como por exemplo, diferente de num2, ele vai dizer true. Por quê? Porque realmente ele é um valor diferente, né? Um é 10 e o outro é 2. Se eu colocar aqui que o num1 é maior do que o num2, também vai dar true. Por quê? Porque o número 1 é maior que o número 2. Se eu colocar que ele é menor, vai dar false. Por quê? Porque o número 1 é maior que o número 2. Se eu colocar menor ou igual, vai dar false. Por quê? Porque o número 1 não é menor e também não é igual ao número 2. Se eu colocasse maior ou igual,
ele daria true, porque ele é maior e não é igual, mas ele já é maior, né? Ele já é maior, então ele dá true porque ele é maior do que o número 2. Se eu colocasse aqui 10, também daria true, né? Por quê? Porque ele é maior ou igual também, né? Uma coisa que o pessoal às vezes também vem, né, em algumas linguagens, como por exemplo no TypeScript ou JavaScript, é visto muito esse tipo aqui, né, que tem 3 iguais. Bom, por que tem 3 iguais? Né, se eu acabei de ensinar aqui que esses são os tipos primitivos. Bom, porque os tipos primitivos aqui de operadores relacionais, eles ligam apenas para o valor. Mas no JavaScript a gente tem um terceiro, né, um terceiro igual aqui, que é para dizer o seguinte, se o tipo também é igual. Então ele não verifica apenas o valor, mas também o tipo. Então se eu vim aqui, colocar aqui 10 igual a num2 e colocar aqui talvez assim, ele vai dar true. Mas espera aí, um é número e o outro, vou até colocar aqui string para não ficar diferente, né? Aqui vai falhar, óbvio, né? Porque eu estou aqui fazendo uma operação, mas enfim, foca no conteúdo aqui, né? Que ele vai dar true, né? Ele vai acabar dando true. Se eu fizer um run aqui, ele vai dar true. Por quê? Porque ele é do tipo string. Mas quando eu coloco mais um igual, ele dá false. Por quê? Porque ele começa a comparar o tipo, né? Um é tipo number e o outro é tipo string, né? Então aqui, ó, o número 1 é 10, numérico, e o número 2 também é 10. Se eu tiro esse igual, ele compara apenas os valores. Se eu coloco mais um igual, ele compara os valores e tipos. Isso não acontece em todas as linguagens, tá? Tem linguagens que elas já suportam uma forma de limitar essas comparações entre tipos diferentes, que não é o caso do JavaScript. Ele não limita, ele permite que você compare um number com uma string, mas tem outras linguagens de programação que permitem você comparar um número com uma string, que permite você comparar um número com um booleano. Então, nessas condições, é capaz de você se deparar com isso. Então, na maioria das vezes, você vai ver em, por exemplo, alguns códigos JavaScript ou em alguns outros TypeScript ou outras linguagens que não têm esse tipo de limitação na comparação entre tipos, algumas coisas como igual, 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 ou alguma outra coisa parecida com esse tipo de escolha aqui na forma de colocar o código, né? Para já comparar o tipo e não ficar algo errado, né? De você acabar deixando passar ali uma coisa que não deveria passar, como por exemplo isso aqui, né? Uma string, sendo que na verdade era para ser um número, né? Então é algo para se atentar. E por último, mas não menos importante, nós temos os operadores lógicos. O que seriam operadores lógicos? Bom, os operadores lógicos, eles são o AND, que seria o E. Então a gente pode referenciar ele como um E, como AND ou como E comercial, né? Esses dois eles são comerciais. Isso varia de linguagem para linguagem, tá? Temos o OR, que pode ser um pipe, ou pode ser dois pipe, né? Pode ser dois pipes, um pipe, ou pode ser um OR também. Tudo vai depender da linguagem, mas ele representa um OR. Temos o NOT aqui tá OR, mas aqui seria o NOT, então pode ser uma exclamação ou um NOT. E seria basicamente esses caras aqui. Então a gente tem o AND, o OR e o NOT. Bom, vamos ver na prática também cada um desses operadores para ver como que eles funcionam. Bom, vamos continuar aqui então, novamente no código. Vamos colocar duas condições, né? Vamos colocar aqui uma condição, vou colocar aqui um let conde A, que a gente vai colocar true. Não vou definir tipo, tá? Mas eu poderia fazer também a definição de tipo. Não vou definir tipo apenas para ficar mais claro aqui o que a gente vai fazer, né? E bom, eu quero saber qual que será a resposta de determinadas coisas utilizando operadores lógicos, né? Qual será a resposta que vai me dar no console.log? Se eu colocar aqui
dois ex comerciais, que é o que representa o AND, e eu colocar aqui conde A, EE, conde B, coloquei conde, né? Mas é conde, tá? Conde B. Na verdade, eu vou até trocar aqui para conde, né? Para a gente ter isso bem definido. Então a gente tem um conde A, que é true, e a gente tem um conde B, que é false. Ele vai dar false, mas isso não é por conta da ordem, tá? Eu poderia colocar aqui, colocar dois E comerciais, tirar aqui, né? Daria false do mesmo jeito, mesmo trocando a posição dos dois. Por que disso? Bom, quando a gente faz essa comparação, a gente quer falar o seguinte: olha, os dois são verdadeiros, a condição B e a condição A são verdadeiros. Se os dois forem verdadeiros, ele retorna true. Se os dois forem falsos, eles retornam false. Tá? É basicamente isso que ele faz. Ele retorna true ou retorna false, né? Neste caso aqui, se a gente tivesse duas variáveis numéricas, no caso do JavaScript, ele retornaria o valor falso, né? Daqueles dois, né? Que seria o menor valor às vezes, enfim, vai depender de como que o código ele vai interpretar aquilo. Mas na parte de booleanos seria basicamente o falso, aquilo que representa o false, né? Que é o false. No caso de booleanos é o false. Tá bom, a gente viu o AND, né? E o OR, que é o double pipe aqui, né? O double pipe ele vai se uma das condições for verdadeira. A condição A é verdadeira? É. Então, beleza, deu true. Condição B é verdadeira? Não, mas e A? A é verdadeira. Então dá true. É como se fosse ou, né? Um ou na nossa vida real, né? Então, você quer ir para o shopping ou para o parque de diversão? Então, eu estou te dando duas escolhas. Se você não quiser ir para o shopping, você ainda tem como ir para o parque de diversão, né? É diferente de eu perguntar para você: você quer ir para o shopping e para o parque de diversão? Talvez você não queira ir para o parque de diversão, mas queira ir para o shopping. Então você vai falar provavelmente um não, não quero. Mas não porque você não quer ir para o parque de diversão ou para o shopping, mas sim porque você não quer ir para um desses dois locais, né? Então a mesma coisa aqui, nessa questão de condições. Você pode ir para um local ou para outro. E se uma das condições satisfazer, que seria ser verdadeiro, então ele vai fazer isso, né? Ele vai acabar permitindo ali, vai acabar retornando true. Se eu colocasse aqui false, ele iria dar false, e se os dois fossem true, ele iria dar true, né? Então, independente disso, ele iria dar true. No end, eu acabei não mostrando isso, mas o end, a única forma de dar true é caso os dois sejam true. Então, se aqui for false, ele vai dar false. Se aqui for false também, ele vai dar false, tá? Então, seria basicamente isso aqui. Tá bom. A gente tem agora o end, vimos o or. Agora a gente tem um not, né? O not. O que seria o not? O not ele inverte os valores. Então a gente tem o valor aqui true para a condição A e false para a condição B. Eu quero que seja o inverso daquilo que ele é de verdade, né? Que ele é false. Então eu vou transformar a condição B em true agora. Eu coloco aqui uma exclamação, que é o not, e aí ele vira true. Por quê? Porque ele acabou de virar o inverso daquilo que ele é no momento, que seria falso, agora ele virou true. Então acabei transformando ele naquilo que ele não é, né? No inverso dele, no oposto dele. Então agora ele virou true aqui para mim, porque tanto a condição B é true, quanto a condição A é true. Então os dois são true, os dois são verdadeiros, então ele acaba passando aqui. Se eu inverter aqui a condição B, ele já vai dar false. Por quê? Porque agora a condição... Desculpa, se eu inverter a condição A, agora vai dar false, porque a condição A agora é false, né? Se a gente fizesse aqui um OR, que no caso seria assim, a gente também teria isso como true, né? Mas se a gente fizesse aqui um not, e aqui não, a gente teria false no resultado. Por quê? Porque a condição A, que antes era true, agora virou false, e a condição B, que antes era false, continua ainda false. Então, como os dois são falsos, ele acaba não entrando aqui. Então, a gente tem esses operadores lógicos que você vai utilizar em sua essência para criar condições compostas nos programas que você for desenvolver.
E aí está, uma visão geral dos operadores em lógica de programação. Compreender esses operadores é fundamental para se tornar um programador eficaz. Continue estudando e praticando. E muito obrigado por assistir. E na próxima aula iremos falar um pouco mais sobre o conteúdo.